estão parados há algumas semanas e ainda vão demorar alguns dias para começar de novo, mas eu estou aproveitando esse período de pausas para colocar em dia alguns slides que estavam acumulados e também estudar alguns artigos que eu precisei procurar e guardar. Uso o próprio Google para achar esses artigos que preciso e guardo tudo no iPad mesmo, porque eu gosto de salvar todos no aplicativo do Liquid Text para navegar no texto. Enfim, hoje o dia tem um tanto de estudo e todo ele vai ser em inglês, seja para ler ou seja para escrever. Principalmente com esses artigos que estou lendo e anotando agora, que são disponibilizados só em inglês. E esse é um assunto que eu gostaria de falar com vocês em forma de vídeo, porque eu recebo com muita frequência comentários e mensagens de pessoas que ficam me perguntando: por que você faz seus resumos em inglês? Ou por que você usa slides em inglês? De início, eu ficava muito estranhada de receber essas perguntas da galera, porque pra mim sempre foi algo muito normal, mesmo quando eu não dominava o idioma. E eu digo normal assim, mesmo tendo noção de que nem todo mundo fala inglês, mas no sentido de que eu não esperava que tanta gente se surpreendesse ao ver alguém estudando no Brasil, mas escrevendo tudo em inglês, mesmo que essas pessoas falassem ou não o inglês. De qualquer forma, deixo registrado aqui minha resposta aos tantos questionamentos. Eu escrevo meus resumos em inglês simplesmente porque a maioria dos materiais, slides e livros que eu utilizo são em inglês. Eu sempre fui a pessoa que na hora de fazer os resumos escreve exatamente o que eu leio nos meus materiais. Aí por isso ficaria muito complicado ficar traduzindo tudo que está escrito no slide para o português e só depois escrever meu resumo, então, no final das contas, eu escrevo em inglês mesmo. Só se eu fizer uma anotação extra além do que está escrito no slide, aí que eu pego e escrevo em português, que acaba resultando em resumos meio misturados de idiomas, né? Daqui acho que outro questionamento natural seja por que bolas eu tenho tantos materiais em inglês. Acho que tudo começou mais quando eu tava no cursinho e acontecia de muitos professores passarem apostilas e exercícios que eram todos em inglês. Além de que os melhores livros para estudar química, física e matemática pro vestibular estavam totalmente em inglês. Então era meio que, eu quero passar no vestibular, tenho que meter a cara nesses materiais mesmo. Já dentro da faculdade aconteceu algo semelhante, porque vários livros de engenharia que os professores usavam como referência para pôr nos slides e mandar a gente estudar, também só estavam disponíveis em inglês. Aí eu pegava esses livros para fazer resumo e meus resumos saíram em inglês. Essa trend continua e agora com essas minhas aulas em finanças, os professores estão todas as aulas falando em português, mas os slides estão 100% em inglês e eu anoto o que está escrito no slide, não o que eles falam. Então vocês já sabem o que acontece. E aqui dedico uma última parte para incentivar vocês e passar umas dicas para vocês fazerem um esforcinho para estudarem inglês também. Primeiro o que eu digo é que, se você é uma pessoa que busca muitos conhecimentos novos e diferentes, o melhor jeito de estudar esses assuntos é pesquisar em lugares que estejam em inglês, porque você pode ter certeza de que os melhores materiais vão ser os internacionais, que muito provavelmente estarão em inglês. Além de que nesse idioma há uma quantidade muito maior de fontes e autores, porque o pessoal de todo mundo vai estar escrevendo em inglês para atingir mais pessoas. Estudar inglês abre todo um novo universo de possibilidades. Segundo, se a sua preocupação reside em você ter dificuldade no idioma e não saber as palavras, estudar inglês ajuda muito, muito mesmo para você aprender de forma orgânica. Eu mesma, quando eu comecei a estudar assim, tinha uns 14 para 15 anos, eu não sabia muito de inglês, não, e às vezes passava mais tempo procurando o significado das coisas mais básicas no dicionário do que resolvendo as questões de física lá. E até hoje eu leio esses artigos e vejo um bando de palavra complicada, não tenho a menor vergonha de procurar no Google Tradutor e nem deveria você. Pode ser bem trabalhoso no início, mas o que não falta na internet hoje são ferramentas de apoio. E acaba sendo um investimento de longo prazo bem útil para ir se desenvolvendo em inglês. Passei a tarde toda assim, me parecer aqui na frente da câmera sem falar com vocês. E eu estou com uma cara de exausta, eu sei, porque eu estou exausta. Passei o dia lendo muito texto, escrevendo muito conteúdo.
Que eu sei que é meio estranho, mas faz parte do meu trabalho fazer esses estudos, que eu preciso estudar pra conseguir desenvolver as coisas que eu preciso do meu trabalho. Mas enfim, agora eu vou parar. Tá cedo ainda, são tipo umas 4, 5 horas da tarde. Mas eu vou parar o trabalho por agora. Não tenho mais tanta coisa pra fazer. E aí o que eu vou fazer, na verdade, é correr e arrumar um pouco das minhas malas, porque em cima da hora, assim, eu acabei decidindo passar uns dias em casa. E aí eu vou viajar esse final de semana. Assim, eu tenho que realmente pegar e preparar umas mochilinhas, umas sacolas pra levar junto comigo. Muito buzina. Mas o que eu ia comentar é que eu vou provavelmente levar todas as minhas plantinhas, porque eu vou de carro. Provavelmente vou levar todas as minhas plantinhas juntas, porque elas não vão sobreviver se eu deixar elas aqui. Aí como é que eu vou trazer de volta, eu não sei, porque eu não sei se eu vou voltar de carro. Aí no final das contas, provavelmente essas plantas vão ficar em Brasília e eu vou ficar sem planta nenhuma aqui. Mas tá, eu vou botar minha playlist no SoundCloud e arrumar as minhas malinhas. Material pra estudar, que eu vou ter que estudar com certeza esses dias. Levar só esse caderninho aqui da campus e um estojo com muitas canetas. Realmente tem muitas canetas aqui. Por isso que eu gosto desse estojo, tipo, ele é compacto, mas ele cabe muita coisa. Tem até 2 kits, Midliner e a Sarasa. Enfim, essa aqui eu acho que é suficiente pra eu levar pra esses dias. É muito bom, mas minha caminha é tão confortável que simplesmente dá uma preguiça de fazer tudo e qualquer coisa que eu preciso fazer. Ainda mais porque eu já tô exausta e cansada. Aí chega na minha caminha confortável, vontade de deitar e dormir, mas eu não posso deitar e dormir. Enfim. Durante o dia, o principal que eu fiz, além de trabalhar, foi estudar um pouco sobre o conteúdo de estatística e análise quantitativa, que é variância robusta. Ainda tudo em inglês por causa de tudo que eu falei lá no início do vídeo. Dessa vez eu decidi escrever no GoodNotes, porque anotações dessa matéria de análise quantitativa já tá toda digital e não física, e eu optei no início do ano por manter o caderno desse conteúdo no GoodNotes, porque ela tem muita coisa que é código de programação, e para ficar anotando na mão fica mais complicado. Aí é mais fácil para apenas copiar e colar o texto desses códigos se eu fizer tudo no iPad mesmo. E isso, no final das contas, acaba sendo um dos fatores que me faz escolher se eu mantenho uma matéria ou no caderno mesmo, no papel, ou no iPad. E ainda que o resumo de slide específico dessa matéria aqui não tenha código para escrever, coloco tudo no GoodNotes para não ficar metade do conteúdo no papel e a outra metade no digital. Fica bem mais organizado. Mas um outro pequeno detalhe que eu tô achando bem legal de fazer anotações e resumos digitais é que dá pra fazer uns títulos bem diferentes e práticos sem ser aquela coisa de lettering que eu faço, mas já é um estilo bem batido.
E nos últimos meses eu me dediquei por procurar e baixar umas fontes super legais e um tanto psicodélicas. Fiz até um teste com algumas delas no Procreate, e aí meus títulos diferentes são basicamente utilizando essas fontes. E eu sei que vai parecer gente brigando comigo nos comentários por causa disso, mas eu tô estudando na cama porque, preguiça, claro, e 2, porque a minha escrivaninha que ficava aqui no meu quarto agora tá no apartamento lá em São Paulo. E no final das contas eu tô sem mesa aqui. Mas eu adoro estudar na cama, então eu não reclamo nem um pouco. Enfim, terminando aqui meio off-topic, tenho 2 tipos de vídeos que gostaria de fazer, mas também seria bom ouvir a opinião de vocês. O primeiro seria um vídeo bilíngue em inglês e português que me sugeriram lá no Instagram recentemente, mas não sei se todo mundo aqui viu isso. E o segundo seria o que eu como num dia, misturado com estudos, que me sugeriram no começo do ano. Vocês assistiriam algum desses? Eu aceito comentários dizendo se você gosta desse tipo de vídeos ou se não gosta também, porque, claro, feedbacks negativos também são mega importantes. Eu ainda tô com alguns textos pra ler hoje. Na verdade, eu tenho 5 artigos no total pra ler. Eu já li 3, faltam 2 agora, que eu tenho que correr até o final da semana. Mas eu tô utilizando ainda o aplicativo do Liquid Text, porque agora eu tô precisando realmente fazer uma leitura que eu separo outras referências que o artigo usa, ou então separar exatamente qual a metodologia. E aí o Liquid Text tem aquela área de trabalho do lado que dá pra simplesmente pegar e separar qualquer trecho do texto e você conseguir referenciar onde ele tá no texto facilmente. Isso tá sendo muito, muito útil. Nesse aqui, por exemplo, foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz aqui uma categoria de outras literaturas. Aí qualquer literatura que eu encontro no texto, eu pego e arrasto aqui para essa parte que eu separei. Ou então os detalhes sobre a metodologia que eu estou lendo. Então eu venho aqui, todo o texto que eu li da metodologia, eu peguei e arrastei para cá. E tudo fica bem mais organizado. Separa a introdução, ou então cada seção do texto tá super, super organizado e bem mais fácil de eu conseguir verificar o que eu li depois, porque eu vou precisar bastante desses textos.